Boa noite, gente. Eu sou Luna, professora de Sociologia Rural e Política Agrícola, né? E então hoje nossa primeira aula aí, como acho que o Thiago já explicou para vocês, nossa aula vai ser toda à distância, né? Essa disciplina vai ser toda à distância, então a gente vai se conhecer mais pela telinha mesmo e eu vou estar aí organizando, né, conteúdos e formas de tornar a disciplina bem interessante mesmo sendo à distância. Uma pena que eu não vou poder conhecer vocês pessoalmente. Mas então, gente, para nossa primeira aula eu preparei uma videoaula, né? Uma apresentação de slides, que quem quiser ver depois só a apresentação vai estar disponível na plataforma. E o tema da nossa primeira aula é a introdução à sociologia rural, a formação dos espaços urbanos e rurais e agricultura e capitalismo, que são os três primeiros temas dessa nossa primeira unidade, tá? Os três primeiros capítulos, né? Também está disponível na plataforma a apostila com um conteúdo mais completo sobre esses temas que a gente está trabalhando hoje. Então, depois que vocês virem o vídeo, né, ou em outro momento, se não tiverem tempo hoje, vocês podem dar uma olhada nesse material e verem com mais calma, certo? O que eu quero aproveitar fazendo a videoaula é justamente falar coisas que não estão escritas, né? Pra gente poder, eu possa trazer outros elementos, outros exemplos, né? Outras questões que não aparecem, certo? Aí, à medida que vocês forem vendo o vídeo, a gente vai poder dialogar no bate-papo da turma, que também está já disponível ali na plataforma, certo? Então vamos lá. Nossa aula 1, esses temas que estão aí na tela, né? Aqui nosso sumário, então, introdução à sociologia rural, o que ela estuda, o contexto do surgimento, sociologia rural no Brasil, a constituição dos espaços urbanos e rurais, campo e a cidade ao longo da história, circuitos econômicos e migrações dos territórios, e o último tema, que é agricultura e capitalismo. Como vocês podem ver, são vários temas, né, para uma aula só, mas como a gente só vai ter esse mês de novembro e dezembro para ver toda a disciplina, eu estou condensando os conteúdos para a gente poder aproveitar tudo, certo? Então, o que é a sociologia rural? Né? Vocês, acredito que alguns já tenham tido sociologia no ensino médio, né? Ou ainda estão tendo, né? Sociologia, como vocês sabem, ou quem não sabe, estuda as relações sociais, estuda como que a sociedade se constitui, estuda as problemáticas que podem ser consideradas sociais, que envolvem mais de uma pessoa, que envolvem mais de um indivíduo, que envolvem questões que atravessam os indivíduos, né? Então, diferente da psicologia, né, que estuda a psique humana, a mente humana, né, a sociologia vai estudar as construções históricas e culturais que culminam, né, em realidades sociais particulares, né, e passa então a querer entender, passa a buscar quais são as causas das realidades atuais que a gente tem, né. Então, a sociologia, ela tá muito junto com a história, com a filosofia, né? Ela vai estar sempre se alimentando com a geografia também. A gente vai ver hoje, a gente vai ter muitos conteúdos da geografia. Então, a sociologia, ela é uma área que abarca conteúdos de outras disciplinas, certo? Mas com esse viés, né? Analisando os processos sociais, certo? Políticos, culturais, econômicos, né? Que atingem a sociedade, certo? Depois no bate-papo, se vocês tiverem dúvidas sobre alguns conceitos, né, sociedade, relações sociais, a gente pode estar também conversando sobre isso e eu dando até outras referências para vocês buscarem. Então, a sociologia rural, ela é uma área da sociologia, um ramo da sociologia, né, que vai estudar as relações sociais no mundo rural. Isso não quer dizer que ela veja de forma separada, que ela vai analisar os problemas do mundo rural apenas aquilo que acontece no mundo rural, não. Justamente ela vai tentar entender que algumas problemáticas que se vive no mundo urbano são justamente fruto, né, de problemáticas que estão, na sua origem, estão lá no mundo rural. Então ela vai dar foco para esse espaço que foi um tanto
rejeitado, que não foi tão visto, né, na sociologia tradicional, vamos dizer assim. Né, que hoje em dia, se a gente for parar para pensar, muitas vezes o mundo rural é quase esquecido, né, quase como se ele não existisse. Né, a gente fala, a sociologia acaba estudando muito mais processos urbanos, né, problemáticas urbanas, como a violência urbana, como a desigualdade social nas cidades, né, problemas de moradia, e não analisa o mundo rural. Né? E como a gente vai ver ao longo dessa aula, o rural e o urbano estão muito imbricados, estão muito relacionados. Né? Então, a sociologia rural busca entender as relações econômicas, políticas e a diversidade cultural presente nesse meio, as formas de organização do trabalho no campo, os tipos de agricultura e a forma como eles se relacionam com o meio ambiente e com a sociedade mais ampla. Então, a gente vai ter, né, ao longo dessa disciplina, a gente vai ver essas principais questões que a sociologia rural abarca, né, e estuda, né, as classes sociais no mundo rural, os processos de trabalho, as relações de trabalho, esses tipos de agricultura, né, quer dizer, quais os tipos de agricultura que existem hoje em dia. Vamos pegar o exemplo do Brasil, né, daria pra gente dividir de forma mais simples numa agricultura industrial e uma agricultura familiar, né? Ou a gente dentro da própria agricultura familiar vão existir diversos tipos, como uma agricultura camponesa, uma agricultura familiar já industrializada, né, que possui agroindústria. A gente vai ter a agricultura indígena, né, que é baseada em outras técnicas, em outros saberes. Então, tudo isso a sociologia rural acaba estudando. Também busca compreender os conflitos sociais presentes no campo, né? Por exemplo, conflitos de terra, né? Que é os que a gente mais ouve falar, né? Então a gente tem no Brasil, como a gente vai ver no capítulo 4, uma estrutura de terras, uma estrutura fundiária muito concentrada, né? Então acaba tendo conflito, porque existem muitas famílias que não têm acesso à terra, né? Também existem conflitos entre fazendeiros, donos de terra, com indígenas, né? Com grupos indígenas, com comunidades indígenas. Então tudo isso também a sociologia tá entrando, né? E buscando compreender as causas desses conflitos, né? O que eles geram, o que está envolvido nesses conflitos, né? A questão da propriedade de terra, a questão histórica da concentração fundiária no Brasil, certo? Tudo isso a gente vai ver. Bom, passado isso, né, uma introdução básica, quando é que surge a sociologia rural? Então, assim como a sociologia geral, a sociologia rural surge num contexto de crise social. Quer dizer, quando na Europa, né, surge também na Europa, assim como a sociologia, num contexto em que as mudanças sociais estavam acontecendo de forma muito rápida, né, as migrações do campo para a cidade, aquele inchaço das cidades, né, e os problemas oriundos da falta de moradia, da falta de saneamento básico, das doenças que se originaram da fome, né, da falta de alimentos para a população. Assim como também a mudança nos hábitos da população, né? Quer dizer, antes, no mundo rural, no mundo feudal, vamos dizer assim, né? As pessoas faziam as coisas que elas precisavam, além, né? Plantavam, a base era a agricultura, e o que elas precisavam que não era tirado da terra, elas próprias produziam, um artesão, um ferreiro, todos estavam ali naquele mesmo ambiente, né? Que eram os feudos. Então, em volta daquela grande propriedade estavam ali os aldeões, né, os artesãos, os camponeses, que produziam tudo isso. E à medida que a sociedade vai se industrializando, esse mundo vai mudando, e então passam os pensadores, né, os filósofos, né, os historiadores e os primeiros sociólogos começam a querer entender isso. E é aí que a sociologia rural vai surgir, certo? No Brasil, vai ser num momento parecido, né? A gente sabe que no Brasil a modernização foi
aconteceu depois do que aconteceu na Europa, né? Então, o Brasil, enquanto a Europa estava se industrializando, o Brasil ainda era basicamente um sistema escravista de trabalho, né? E a nossa modernização, o começo mais intenso da industrialização no Brasil vai ser na década de 30, né? A partir do século XX, mas vai começar um êxodo rural no Brasil, a vinda das pessoas do campo para a cidade, mais intensamente na década de 40, 50, né? Que vai começar a mudar, né? Que a sociedade brasileira era eminentemente agrícola e vai começar a se tornar uma sociedade urbana, certo? Aí então a sociologia rural, baseada nos pensadores da época, né? Gilberto Freire, que escreveu Casa Grande e Senzala, Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu Raízes do Brasil, e Caio Prado Júnior, que analisou as relações econômicas e políticas, né, do Brasil. É aí que vai começar a reflexão da sociologia rural no nosso país, certo? E o que os primeiros pensadores, né, da sociologia rural queriam entender? As suas principais questões giravam em torno da estrutura fundiária. Quem quiser saber o que é esse conceito, tem lá no nosso glossário, viu? Estrutura fundiária. Originada desde o período colonial. Do sistema de produção escravista e das relações sociais, políticas e econômicas decorrentes do sistema colonial de exploração agrícola, que se pautava, né, então, em grandes plantações de cana-de-açúcar, café, algodão, sisal, né, e suas variantes. Então, o começo da reflexão da sociologia rural no Brasil vai se até a isso, né? Essas causas históricas que culminaram numa estrutura fundiária extremamente concentrada e que, na visão desses autores, era responsável pela intensa desigualdade social que era visível no Brasil, né? Que até hoje é visível ainda no Brasil, né? Então, esse o começo, certo, gente? Assim como também eles vão começar a explicar os motivos do atraso do Brasil, né? Que era uma coisa que preocupava muito os pensadores sociais dessa época, né? Por que o Brasil é tão atrasado em relação aos Estados Unidos, por exemplo, que também foi colônia, né? Então se buscava nisso. Não, é porque no Brasil, diferente dos Estados Unidos, pelo menos do norte dos Estados Unidos, né? Essa é uma tese do Sérgio Buarque de Holanda, se eu não me engano. O sistema escravista perdurou por muito tempo, né? Foi dominante e concentrou a terra entre uma pequena parcela da população, que eram os colonos, né? Colonos portugueses. Isso não permitiu que a sociedade se ampliasse, né? E que a renda que fosse gerada naquele processo se dividisse de uma maneira igualitária. Então a renda gerada nas grandes plantações de cana-de-açúcar, de cacau, de café, de algodão, se concentraram nas mãos de uma pequena parte da população, né? Diferente, por exemplo, do norte dos Estados Unidos, que dividiu as suas terras em minifúndios, né, em pequenas parcelas de terra, e as famílias que geravam a sua produção, elas foram gerando a sua própria renda e começando a investir, né? É um caso parecido também com o sul, né? O sul do país, na Serra Gaúcha, por exemplo, que a gente vai ter também minifúndios que, apesar da pequena propriedade de terra, geraram rendas capazes de se transformarem depois em pequenos comércios, em pequenas indústrias, né? Então, esses autores mostravam isso, que uma estrutura fundiária concentrada, né? Se as terras e a renda fica concentrada nas mãos de uma pequena parcela da população, uma pequena elite, a renda não se distribui, se espalha e, portanto, não gera o desenvolvimento. Era essa a explicação desses primeiros pensadores, certo? O Gilberto Freire, por sua vez, ele já ia ver as causas culturais, né? A questão da plasticidade dos portugueses, que se misturaram com as mulheres índias, né? Com os povos indígenas e com os povos africanos que vieram para cá. Então ele vai explicar esse mundo dividido entre a Casa Grande, né, o local dos senhores de terra, dos colonos portugueses, e a senzala como o local dos escravos, né. Ele vai dividir a sociedade nesses dois espaços, né,
como duas instituições que perduraram ao longo da história do Brasil, e vai falar da mistura das três raças, né, que são então a indígena, a portuguesa e a africana. Esse seria para ele o início da civilização brasileira, certo? Mas isso são questões para a gente ver mais para frente. Bom, as transformações por que passavam a sociedade brasileira nessa primeira metade do século XX, né, levaram os pensadores sociais a procurar entender as problemáticas oriundas das migrações do campo para a cidade, as tradições culturais rurais do país, assim como as características do sistema econômico baseado nas grandes plantações para exportação, que são a plantation, né? Lá na apostila vai ter uma explicação do que é a plantation, que é um termo criado por pensadores norte-americanos, e é justamente para explicar esse sistema que não aconteceu só no Brasil, que aconteceu na América como um todo, né? Que era o quê? Criação de fazendas, né, para exploração de um item, né, agrícola. Então, o algodão, por exemplo, que também teve nos Estados Unidos muito forte, né? A cana-de-açúcar, que não só teve no Brasil, teve no Caribe, na América Central, né? Então, esse sistema de exploração que é voltado para o mercado externo. Então, não é uma agricultura para alimentação, é uma agricultura para se exportar, para geração de renda monetária, certo? Esse é o sistema da plantation, e geralmente baseado no sistema escravista, ou pode ser também baseado no sistema assalariado de trabalho, certo? Então, o início, né, da sociologia rural no Brasil vai ser em torno dessas questões, certo, gente? Depois vai passar a agregar outras temáticas, né? Depois, se vocês tiverem algumas dúvidas, viu, só me mandar pelo bate-papo. Bom, vamos para o nosso segundo tema, então, da nossa aula, né, a constituição dos espaços urbanos e rurais. Geralmente, quando a gente fala de zona rural, né, de espaço rural, de espaço urbano, a gente perde de vista que essa é uma criação também, né? Se a gente for ver, alguns povos não têm essa divisão, né? Os povos indígenas não têm essa divisão. Para eles não existe o rural e o urbano, apesar que hoje eles já se inserem na sociedade, né? Eles moram nas cidades, eles voltam para suas aldeias, mas a aldeia em si não tem essa divisão do rural e do urbano, né? A aldeia geralmente tá ali numa área, né, de mata, dentro da mata, ou então no litoral, ou perto de algum rio, né, e não da organização do espaço geográfico pelos indígenas, essa questão não aparece. Para outros grupos também, os povos tribais da África, né, alguns outros povos que as cidades não eram assim tão importantes na organização social, né. Geralmente as cidades estão relacionadas com uma estrutura de poder, com uma concentração de poder, tanto econômico como político, né? Então, em algumas sociedades que isso não existe, essa concentração de poder, também não existem as cidades. Mas isso é uma temática muito ampla para a gente debater agora, mas só para ficar isso marcado, né? Então, hoje em dia a gente tem essa divisão, né? Aqui no Ocidente, vamos dizer assim, o pensamento ocidental, ele organiza o espaço geográfico, né, entre o espaço rural e o espaço urbano, né? Geralmente o rural vinculado então às nossas origens, né, vinculado à natureza, vinculado ao tradicional, né, enquanto a cidade está vinculada à modernidade, à tecnologia, às construções, né? Aqui temos uma capital de mega construções. Então, essa divisão, né, gente? Aqui eu trouxe algumas características, né? O rural ligado ao contato com a natureza, atividades econômicas baseadas na agricultura e na pecuária, né? Pouca mudança social, que geralmente é uma característica dada para o rural, né? O isolamento, pouca mudança social, enquanto que o urbano, as mudanças estão acontecendo a todo momento, né? E é um centro econômico, político, né? O lugar também da poluição, né? Então, a forma como o nosso espaço está organizado hoje em dia se baseia um pouco nessas diferentes características.
Porém, o que essa visão deixa de ver? É justamente a relação entre o rural e o urbano, né? Quais são as relações? Através de que se dão as relações entre o rural e o urbano, né? Principalmente as migrações. Então, os habitantes das cidades geralmente eram habitantes da zona rural, né? E através das tecnologias de comunicação e informação que hoje em dia possibilitam que quem está na zona rural não esteja isolado, né? Que esteja sempre em comunicação com quem está na zona urbana, vendo os meios de comunicação permitindo, né, saber do que está acontecendo em outras regiões do mundo, sabendo o que está acontecendo na cidade, na política, na economia, compartilhando valores e hábitos da cidade, né, e ideias da cidade. Então, hoje em dia a gente já não pode falar dessa coisa tão dividida, né, entre o rural e o urbano. A gente precisa falar da relação. E um outro fenômeno recente, relativamente recente, é o aumento das atividades não agrícolas na zona rural. Então, até algum tempo, o rural sempre foi associado ao agrícola, né? O que é o agrícola? As atividades da agricultura, da pecuária, né? Da criação, e não outras atividades econômicas, né? E a partir principalmente dos anos 90 para cá, anos 80, 90, começam a surgir os parques de pesca e pague, né, as plantações de flores e plantas ornamentais, estabelecimentos turísticos como os hotéis fazenda, né, os parques ecológicos, né, os condomínios rurais. Então, é como se o mundo da cidade entrasse para o mundo rural, né, e isso provoca mudanças, né. O turismo se tornou, por exemplo, uma estratégia para muitas populações rurais. Então, aquelas famílias que tradicionalmente se ocupavam com a agricultura e com a criação passam também a abrir um restaurante, passam a construir uma pousada, né, a transformar a sua propriedade num parque, né, para as pessoas passarem o final de semana. Então, tudo isso vai criando essas inter-relações, certo? E criando também o que eu não coloquei aqui, mas um contínuo, né? Uma continuação entre o rural e o urbano. Quer dizer, a gente não consegue mais identificar quando começa um e quando termina o outro. Eles começam a se misturar realmente. Se torna mais comum a gente ver, por exemplo, perto das cidades, áreas rurais, né? Não sei quem é que conhece Pium, por exemplo, perto de Natal, né? Pium é um lugar periurbano, ou rurbano, né? Que ele é meio urbano e meio rural. Não consegue dizer claramente que área é aquela, né? Então, cada vez mais isso vai acontecendo com os espaços, certo? Os assentamentos rurais são outro exemplo disso também, né? Os assentamentos de reforma agrária, que eles mudam um pouco a lógica da zona rural, né? Onde tu bota uma agrovila lá no espaço rural, e ali está concentrada aquela população como se fosse um povoado, uma microcidade, né? Onde tem comércios, né? As pessoas se veem o tempo todo, diferente daquele sítio rural que uma pessoa mora lá, outra mora lá longe, né? Não se tem uma relação tão frequente. Então é isso, gente. Hoje em dia a gente tem que falar das relações entre o urbano e o rural, certo? O rural e o urbano sempre foram complementares, né? Apesar dessa divisão ter sido mais forte em outras épocas, né? O rural e o urbano sempre foram complementares. Por quê? Porque sempre existiram trocas econômicas entre o urbano e o rural, né? As cidades, daí a gente já vai entrando as cidades atuais, né, elas só se formaram por causa do aumento da produção agropecuária na zona rural. Então, na Idade Média, foi a partir da Idade Média que se iniciou esse processo, né, que configura hoje a atual relação entre campo e cidade. Por quê? Foi no período da Baixa Idade Média que começaram a surgir as pequenas cidades. Até então, durante a Alta Idade Média, que vai do ano 500 depois de Cristo até o ano 1000 depois de Cristo, vigorou um sistema em que os feudos, né, vocês sabem o que são feudos, já devem ter estudado em história,
os feudos eram relativamente isolados. Eles não tinham relação com outros feudos até tinham, mas não era algo, não tinham trocas econômicas frequentes. Tudo era feito dentro do feudo, né? Então, não existiam muitas cidades nessa época. A única grande cidade era Constantinopla, que hoje se chama Istambul, que fica na Turquia. Então, o que tinha acontecido? Tinha tido a queda do Império Romano do Ocidente, né? Roma tinha conquistado todo aquele vasto território da Europa, né? Mas aí, por causa das invasões dos povos bárbaros, né? Os godos, visigodos, hunos, toda aquela galera, e também por causa de uma irresponsabilidade administrativa, vamos dizer assim, o Império Romano do Ocidente caiu, né? E só ficou o Império Romano do Oriente, que a capital era Constantinopla. Então, a Europa toda se fragmentou nesses pequenos feudos, né, e reinos. A Igreja Católica ainda estava crescendo, não era uma grande potência na época, ela foi se constituindo como uma grande instituição ao longo da Alta Idade Média, né? E aí os feudos se tornaram esses lugares relativamente autônomos, né? Eles não precisavam fazer trocas econômicas com outros feudos para sobreviver, eles sobreviviam por si só. E a base dessa economia era justamente a agricultura, né? A agricultura era a grande atividade econômica da época. O artesanato era só complementar a agricultura, certo? Então, não existiam cidades. Foi então na Baixa Idade Média que começam a surgir pequenas cidades, que são os burgos, né? Que eram onde moravam os comerciantes e os artesãos, que passaram a desenvolver uma nova economia que vai culminar, né, durante um longo tempo, né, passando-se um longo tempo, vai culminar depois no capitalismo, né, vão ser os burgueses, né, junto com os mercantilistas, os donos de navios, né, os grandes comerciantes, que vão desenvolver o sistema que hoje vigora, né, lá no seu início, certo? Aqui a gente tem um feudo, né, como é que funcionava, aqui ficava o castelo, aqui as plantações, né, divididas, então tinha a área, aqui eu acho que eles estão retirando alguma raiz, né, tinha a área de criação, a área de plantio, aqui já se vê o arado, né, movido com animal, né, com o uso de animal. Aqui já é outra tecnologia, ó, um uso de cavalos, né, para gradear a terra, para abrir, né, para revirar a terra e abrir os sulcos para plantar. Aqui o castelo, né, também, chegando o pessoal aqui. Então, o sistema feudal, essa imagenzinha, ela resume bem, ó. Castelo central, né, protegido por muralhas e um riozinho aqui, um fosso. A casa dos aldeões, né, dos servos, que era uma relação servil, como você sabe. Eles trabalhavam plantando, né, a agricultura, e uma parte da sua produção era para o senhor, como troca, como pagamento pelo uso da terra, que a terra era propriedade do senhor feudal, né. Aqui a gente tinha uma área que é o manso comum, os campos comuns, os campos que eram de todos, né, coletivos, que as pessoas, os camponeses podiam criar sua criação aqui, e também era onde o senhor criava a sua, né, eles cuidavam da criação do senhor. A área dos bosques, né, que era onde se poderia tirar madeira, todo mundo tinha acesso aos bosques, podia tirar madeira, né, desde que não fizesse um grande estrago, certo? Então aqui o manso senhorial, né, onde eles plantavam para o senhor, e as plantações para eles próprios, para eles se alimentarem, para os camponeses que eram servos, né, se alimentarem. Então era basicamente assim que se organizava a vida, né?
Aqui, de vez em quando, eles faziam alguma feirinha, né? As trocas entre si, entre as famílias, mas não era nada um grande comércio. Foi, então, com o surgimento dessas pequenas cidades, com os burgos, né? Que foi decorrente do aumento da produção agrícola, quer dizer, quando conseguiram criar alimentos, produzir alimentos suficientes para se alimentar e para aumentar a população, que começaram a surgir os burgos, né? Onde então se realizava, né, essas trocas de comércio, onde começaram a morar alguns artesãos, onde também moravam alguns religiosos, né, padres, freis, monges. Então as pequenas cidades começaram a surgir. Aqui a gente tem uma imagem de um burgo que existe até hoje, né? Tu vê que ele era todo murado para proteção contra, né, invasores externos, e aqui então habitavam os comerciantes, os artesãos, os governantes, né? Começou a ter a administração municipal dessa área, né? Que até então os chefes eram os senhores feudais, né? Com os burgos começa a haver essa mudança, certo? O que possibilitou esse aumento na produção, né, gente? Foi que durante a Baixa Idade Média, durante a Alta Idade Média, na verdade, né, nesse período, eles desenvolveram o arado, né, que é para revolver a terra, para mexer a terra, o arado de ferro, né? Começaram a usar os animais de tração, o boi e o cavalo, né, para levar esse arado, né? Não precisa ser uma pessoa. E a técnica da rotação de culturas, que é o quê? Tu planta numa área, deixa a outra repousando, né? E numa outra tu planta uma outra coisa. Então tu tá sempre podendo trocar, né? A terra nunca se esgota. Ela nunca vai ter só ali uma planta puxando aqueles nutrientes e esgotando a fertilidade da terra. Tá sempre mudando, né? Um tempo ela descansa, depois se planta uma coisa, depois se planta outra coisa, e assim vai. Foi essa maior produção, então, como eu já expliquei, que gera o excedente que pode ser vendido. Então, como se produzia mais, se poderia vender, né? E também se poderia uma parte da população não necessariamente trabalhar com agricultura. Eles poderiam se dedicar para outras coisas, né? E aí é que passam, então, a desenvolver as primeiras manufaturas, indústrias, né? Que vão começar a surgir. Bom, vemos assim que as cidades modernas surgem e se desenvolvem em grande parte devido ao desenvolvimento da produção agrícola e das atividades relacionadas. É apenas com essa base alimentar e de produtos básicos, garantidos pela agricultura, pecuária e extrativismo, que as atividades urbanas têm condições de se realizarem, né? Então a gente vê que o campo e a cidade estão juntos, totalmente juntos, né, nesse primeiro período. Aí então, pra gente, né, a noção de território, por exemplo, vai nos ajudar justamente isso, a pensar essa conjunção, essa relação do campo e da cidade, né? O território, que em latim quer dizer terra pertencente, né? Ele vai trazer essa ideia da identidade cultural, daquele vínculo, né, que as pessoas têm com um lugar, que não se resume à cidade ou ao campo, não, que justamente faz parte da história daquele lugar, né, em que a cidade e o campo fazem parte, né. Então, também abarca, né, a dimensão do trânsito de pessoas, de trocas econômicas, né, e a questão dos significados, dos valores simbólicos dados a uma determinada região. Então eu trouxe a região do Seridó, por exemplo, no sertão da RN, que a gente sabe que tem uma cultura, né, bem conhecida, uma identidade cultural, vamos dizer assim, como um exemplo, né? Por exemplo, o queijo produzido, né, em Caicó, que é uma marca da região do Seridó, o queijo de Caicó, ele é produzido na zona rural e ele passa então para as queijarias, para as leiteiras que ficam na zona urbana, né? E dali ele vai para outros lugares. Mas é o território em si que gera tudo isso, não é só a zona rural ou só a zona urbana, certo? Então, falar de território vai nos dar essa dimensão, né? E é por isso que hoje existe
nas políticas públicas esse foco no território, né, de pensar não no desenvolvimento rural apenas, ou no desenvolvimento só industrial, que desenvolveria só as cidades, né, mas pensar justamente no desenvolvimento territorial, que potencialize aquilo de bom que as regiões já possuem, né, e não dependendo da estrutura dos municípios. Então vamos desenvolver o município de Veracruz. Não, vamos desenvolver a região de Veracruz, que abarca Macaíba, que abarca Bom Jesus, né, Monte Alegre. Então, existem atividades que acontecem em todas essas cidades. Por que não potencializar isso, ao invés de potencializar só o que tem em Veracruz, né? Uma coisa vai ajudando a outra, certo? Então hoje já se fala muito em desenvolvimento territorial. Lá na apostila eu falo melhor sobre isso, vocês podem dar uma olhadinha, tá? Bom, gente, aí a gente entra na nossa última parte, que é uma parte bem densa, né? Que é a relação de agricultura com capitalismo. Então a gente já viu um pouco, né? Como é que isso acontece, essa relação. Mas, né, esse é um longo processo, então não dá pra dizer que foi de um dia pra noite que passou do sistema feudal pro sistema capitalista, né? Não, foi um longo processo, né? Em alguns países, como a Inglaterra, isso foi mais rápido, né? Em países como o Brasil, isso aconteceu bem depois, dadas as características históricas do Brasil, né? Não dá pra dizer, não dá pra gente cair naquela lenda de que é mais atrasado porque o brasileiro é mais preguiçoso, né? Que era o que se falava no início do século XX, né? Tentando explicar o atraso do Brasil, como eu falei pra vocês. Não. Em cada lugar existiram condições históricas diferentes que possibilitaram esse desenvolvimento do capitalismo, né? Então, lá na Inglaterra, que geralmente a Inglaterra é tomada como grande exemplo, né? Mas na Europa, vamos colocar assim, a gente viu, né, que foi a ampliação da produção agrícola que permitiu o avanço da atividade comercial, né? O comércio não era uma atividade muito importante na sociedade, mas à medida que foi havendo a produção de excedentes na atividade agropecuária, foi possível também começar a vender esse excedente, né? Tanto para outros feudos, como para, né, entre um feudo e outro, né, começaram a se criar esses circuitos econômicos que até então não existiam, certo? Né, a figura do comerciante é justamente esse, né, do atravessador que hoje a gente conhece. Essa pessoa que leva os produtos de um lugar a outro, né? E aí, claro, isso foi possibilitado também pelo avanço, pela melhoria das condições de transporte, né? Que até então foi um processo que envolveu muitas coisas, muitos fatores, né? Então, por exemplo, ali a gente vê o uso do arado, né? Depois, né, vai ter que começar o uso das carruagens, né? Das carroças. Então, tudo isso estava envolvido junto, né? Como é que vai levar uma grande quantidade de alimentos de uma região para outra se não tem uma carroça, né, naquela época. Então, o aumento da atividade comercial e da consequente circulação do dinheiro, né, passa a haver paulatinamente uma maior monetarização na sociedade. O que é isso? É quando as coisas começam a se tornar mercadorias, né? A gente acha que hoje isso é muito normal, né? Tudo a gente compra com dinheiro, né? Mas nem sempre foi assim. Quem é de família de agricultores, né? Geralmente deve ouvir os seus avós, o pessoal mais antigo falar que antes se produzia tudo, né, dentro das propriedades, né? Então tudo vinha ou da mata ou as pessoas que produziam, né? Se fazia cestos de cipó, se fazia panela de barro, se fazia as ferramentas, né? Se comprava só a parte de ferro da enxada e a parte de madeira se conseguia na mata, né? Então, com a monetarização da sociedade, né, começa a afetar esses setores econômicos e começa a haver essa transformação nas formas de fazer as coisas, né? A gente começa
a renda monetária, o dinheiro se torna necessário, certo? Então, os senhores feudais, né, começaram a querer produzir mais para vender. Então, se até, né, enquanto vigorou ali o sistema feudal na Alta Idade Média, vamos dizer assim, o feudo se autossustentava. A partir da expansão da atividade comercial, o senhor feudal começa a achar interessante ele ter mais renda para conseguir comprar outras coisas, né? E é também paralelo a isso que o mercantilismo vai se desenvolver, né, gente? Vocês já devem ter estudado isso também na escola, em história, né? Mas a época mercantil, né, quando começa a ter o avanço do mercado internacional das mercadorias de luxo, né, os tecidos, as especiarias, né. Então, tudo isso vai afetando aquele sistema que estava relativamente bem ali isolado do sistema feudal, né? E então vai acontecendo a monetarização da sociedade. Tudo vai se tornando mercadoria, inclusive a terra, né? A natureza, vamos dizer assim, e a força de trabalho. Que até então o trabalho era um meio para fazer as coisas. Ele não era um meio para ganhar dinheiro para comprar as coisas. Essa foi a grande transformação, né? Do feudalismo para o capitalismo. Então, com a população dos burgos aumentando, fico apertando esse mouse, se tornava necessário que uma parcela maior da produção agrícola fosse destinada para a comercialização. Se passou a utilizar mais madeira para a construção das casas e estabelecimentos nos burgos, levando os senhores a vender a madeira dos bosques que antes eram utilizados livremente pelos servos. Então aqui dá para ver, né, a mercantilização da natureza, certo? Se antes os camponeses, mesmo que eles não fossem donos dos bosques, das florestas, eles podiam ir lá e pegar madeira que eles precisavam. A partir de então o senhor feudal disse, não, se os burgueses, se os comerciantes estão querendo comprar minha madeira, né, os artesãos das cidades, os manufatores, né, manufatureiros, estão querendo comprar minha madeira, vale mais para mim eu cercar o bosque e dizer, não, daqui essa madeira só sai vendida, né? Assim também os campos de criação, né, que antes eles eram também coletivos, né, começaram a cercar os campos, né. Por quê? Porque as ovelhas passaram também a ser mercadoria. Então, a ovelha agora, com a nascente indústria têxtil, né? A manufatura, nessa época ainda era manufatura têxtil, tá? A fabricação dos tecidos, de lã e enfim, passam então a cercar os campos e a vender essas ovelhas, né? Para a extração da lã. Então, o mundo camponês começa a se desestruturar, né? E as propriedades começam a diminuir de tamanho. Vai havendo uma desorganização na forma tradicional como as famílias camponesas viviam, né, baseadas então na agricultura e no artesanato. Que desencadeou a diminuição das terras de cultivo? Por que diminuíram, né? À medida que as famílias camponesas cresciam, elas iam dividindo a terra entre os filhos e os herdeiros, né? E como as terras se tornaram mercadorias, os senhores passaram a vendê-las para ter renda. Então, aquelas terras que estavam disponíveis, o senhor vendia, né? Ou investia, ou, né, aumentava a produção para vender, né? Para exportar para algum outro lugar. Nessa época a exportação ainda era meio incipiente, mas para vender para outras localidades, né? Como os comerciantes já estavam ali sempre negociando, né? Eles diziam, não, deixa que eu levo isso aqui pro senhor, né? Fazia aquela negociata, né? Então, as terras disponíveis para os camponeses começam a diminuir, o que acaba levando, né, que eles tenham que arrendar terras dos senhores, então precisam alugar a terra, né, e conseguir ter mais renda, e para alugar terra precisa ter renda, ou então tu troca pela produção, né, mas nessa época os senhores começam a exigir que seja pago em renda,
em dinheiro. E eles precisam, e além de ter que ter renda para alugar a terra, eles precisam ter renda para comprar os bens necessários à vida que não são mais produzidos ali no feudo, né? Não são mais disponíveis como eles eram antes. Então, essa mudança, né, gente? Essa desestruturação, desorganização, culmina em quê? Que muitos filhos de camponeses tenham que ir para cidades para ter o seu salário, né? Para achar um trabalho assalariado, para poder viver a partir disso, porque a propriedade familiar camponesa não possibilita mais a sobrevivência de todos os membros da família, né? Diminui a sua capacidade de reprodução social, como a gente fala, certo? Aí a força de trabalho, então, se torna uma mercadoria, né? Bom, como eu já falei um pouquinho, esse processo, né, ele foi diferente em cada lugar, em cada país, e ele também durou muito tempo. Então, são muitas coisas, né, que aconteceram nesse período que culminaram nessa mudança. Inclusive, a gente nunca pode dizer que essa mudança acabou, ela está sempre acontecendo, né? Para onde o capitalismo se expande, ele vai levando essa mudança. Essa substituição da forma de vida tradicional pela forma de vida capitalista baseado no dinheiro, né? Baseado na troca monetária, certo? Então, a gente, por mais que hoje em dia já se fale que o capitalismo é global, esse processo que a gente narrou agora ainda está acontecendo, né? À medida que ele se expande, certo? Bom, qual o papel que a agricultura representou nessa passagem, né? Como a gente viu, ela representou o papel, então, de fornecer a matéria-prima necessária, né, para a transformação industrial, a lã, né, a madeira, os grãos, né, porque a indústria também passou a atuar no setor alimentício, né, alimentar. Então, a agricultura atuou primeiramente nesse setor, né. Qual foi o segundo papel dela? Fornecer os alimentos para a população urbana, né? A população urbana não precisava se preocupar em produzir o seu próprio alimento. Existiam os agricultores que forneciam para ela, né? E o outro papel foi, então, fornecer a mão de obra abundante para as nascentes indústrias, né? Que é aquela equação em que, retirando, impossibilitando a população camponesa, as famílias agricultoras de viver no campo, pela falta de terras, pela falta de bosques, pela falta de campos, se cria uma mão de obra disponível para a nascente indústria. E a indústria, ela precisa que tenha um número reserva de mão de obra, para ela poder justamente fazer os seus reinvestimentos, né? Poder diminuir o preço da mão de obra, diminuir o salário, né? Então, o mercado de trabalho para o capitalismo, ele precisa estar sempre muito competitivo, né? Se eles tiverem trabalhadores exigindo um preço de salário, porque não tem outros trabalhadores para trabalhar ali, a indústria fica comprometida. Então, a agricultura forneceu essa mão de obra abundante, né? A mão de obra da indústria foi principalmente camponesa, certo? Para o capitalismo, então, não era favorável o antigo sistema feudal, em que os camponeses produziam tudo o que necessitavam. E era necessário que aumentasse o número de consumidores da sociedade. Então, eu preciso que tenha pessoas que dependem de um salário para viver, porque elas vão ter que comprar as suas mercadorias, os bens necessários para a sua vida. Elas não vão produzir isso, né? Então,